Boa tarde. Eu queria fazer duas perguntas, né, sobre temas que eu acho que foram tocados na análise. Eu queria que você comentasse. O primeiro a situação que a gente está vendo agora, que parece que o jogo virou na questão da ciência. A esquerda usou o caso de que tem que obedecer às autoridades científicas, e hoje, em São Paulo, né, com a aprovação, como o companheiro Antônio Carlos falou, da greve da POSP, e nos Estados Unidos, os republicanos fazem uma campanha nojenta dizendo o seguinte: a ciência mandou fechar o comércio, agora a ciência está mandando abrir as escolas. Biden tem que ouvir a ciência. Essa é a campanha do Partido Republicano nos Estados Unidos. Hoje, os professores da POSP, a deputada Bebel, a nossa corrente Educadores em Luto, os estudantes, estão todos sendo acusados de ser anti-ciência porque eles são contra a abertura das escolas, coisa que a OMS iniciou uma campanha internacional pela abertura das escolas. Se você entrar na Folha de São Paulo, no Globo, no Estadão, eles têm um ranking dos países que estão há mais tempo com as escolas fechadas. E aí países que se deram muito bem na pandemia, tipo a França, a Bélgica, foram os que primeiro abriram as escolas, detalhe importante. Mas o que eu queria perguntar é o seguinte: será que agora o pessoal vai começar a entender que esse negócio da ciência isenta não existe? Porque nós temos aí também o caso grotesco da Anvisa. O Senado obrigou a Anvisa a avaliar as vacinas em 5 dias úteis e aprovar as que tiverem que ser aprovadas. E aí os científicos disseram que não pode fazer isso daí, que o prazo é muito curto, e a principal vacina que seria aprovada nessa MP do Senado seria a Sputnik V, russa. Essa primeira pergunta seria sobre esse problema. Como é que a esquerda se posiciona agora diante dessas questões muito científicas das autoridades de saúde e dos governos de direita, que estão usando isso daí para atacar a população? Uma segunda pergunta, eu queria que o companheiro comentasse as declarações dadas aí pelo militante do PCdoB, no Diário do Centro do Mundo, Eugênio Mirhan, em que ele ataca o PCO, porque o nosso curso foi publicado na Folha de São Paulo, falando que isso aí demonstra... não vou falar aqui, disse que o homem é cuidadoso. Indicaria uma presença do capital financeiro internacional em divulgar as calúnias, entre aspas, trotskistas contra o Stalin. É duro. E ele também critica o PCO em várias questões. Uma delas, que demonstra uma ligação que o companheiro colocou aqui mais cedo, que é a ligação dos stalinistas com a política de colaboração de classe. Ele faz aí um deboche da política de Lula ou nada. Falou que é errado que a população se abstenha de participar do debate político se o Lula não for candidato. Queria que o companheiro colocasse esses dois problemas. Bom, na questão da vacina está absolutamente claro, né? O interessante da vida é o seguinte: você pode embrulhar o pessoal, mas chega uma hora que é difícil, né? Quer dizer, num primeiro momento, eles embrulharam com o negócio de fique em casa. Por quê? Porque como uma parte da classe média ficou em casa, eles apoiavam essa mistificação. E eles não queriam saber, quando você argumentava que o transporte coletivo estava lotado, eles não falavam nada, eles começavam a gritar contra você, que você é anticientífico, não sei o quê, etc. e tal. Bom, aí deu mais ou menos para encobrir, não deu muito, né? Não encobriu totalmente. Agora, no entanto, eles caíram numa contradição frontal. Você não pode ir em festa, mas pode abrir todas as escolas, são milhões de pessoas. Uma festa que tem 100 pessoas é uma ameaça à paz mundial. Agora, milhões de pessoas nas escolas é normal. Quer dizer, aí já é difícil também. Por mais que o pessoal seja tonto e queira acreditar em bobagem, fica difícil de acreditar. Essa colocação do João aqui sobre os republicanos é muito clara. Qual dos dois que é certo? É abrir ou fechar? Porque escola é muito... Escola não é pouca gente. Escola é o país inteiro. São os filhos de todo mundo. Então, escola é desde do maternal até o universitário. É gente que não acaba mais. São milhões de pessoas. E, logicamente, que todo mundo sabe que o problema da escola é um problema econômico. Né? Todo mundo sabe disso daí.
eles têm, como é que se diz? Eles estão dispostos a sacrificar os pequenos comerciantes, mas não estão dispostos a sacrificar os grandes bancos, empresários e tal. Então, eles fecham o comércio, né? Mas abrem as escolas. É uma barbaridade. Bom, essa do militante do PCdoB eu não tinha visto, é curioso, né? É mais uma curiosidade da política, porque acontece o seguinte, a Folha de São Paulo fez a campanha do Boulos o tempo todo. Descaradamente. Ninguém falou que o Boulos estava... Quando a gente falava que o Boulos estava sendo apoiado pela Folha de São Paulo, ninguém falou nada. Não, a Folha de São Paulo... As matérias eram grotescas. O pessoal fala, não, a Folha de São Paulo fala de um, fala de outro, não tem diretriz e tal, quando era uma coisa escandalosa. E depois a gente sabe que a Folha de São Paulo apoia o Boulos, porque a política da Folha de São Paulo é atacar o PT, evidentemente, né? Bom, aí nós demos um curso, nós não temos coluna na Folha de São Paulo, que nem o Boulos, nunca nos ofereceram essa coluna. Uma única vez a Folha de São Paulo decidiu que todos os candidatos da eleição iriam, como é que se diz? Escrever na Folha de São Paulo. Aí houve um probleminha lá da questão das datas, e qual foi o único candidato que não escreveu? Eu. Terá uma boa explicação, porque tudo na vida tem uma boa explicação, né? Então, aí agora a Folha de São Paulo fez uma reportagem sobre o nosso curso, já é uma conspiração entre o capital financeiro internacional e o PCO contra o stalinismo. Como se alguém fosse se preocupar, né, de conspirar contra o stalinismo. É uma coisa totalmente sem sentido isso daí. Já vi esse comentário de outros lugares, né? Pessoal, quando eles querem, eles são muito rápidos em estabelecer conexão. O Boulos escreveu na Folha de São Paulo durante todo o golpe, atacando a Dilma. Aí vem gente e fala assim, não, mas não é, o Boulos defendeu, não sei o que lá. Bom, a gente também, não sei qual é a intenção da Folha de São Paulo em fazer propaganda no nosso curso. O curso, num certo sentido, ele é um curso... como é que se diz? Marcante, porque tem mais de 1.200 pessoas inscritas. Mas eu sei também que não é só por isso que a Folha de São Paulo fez a propaganda. Pode ser que eles tenham aí um objetivo oculto. Quem é que vai saber? Agora, também, a única coisa que eu poderia protestar, né, no caso, né, da Folha de São Paulo, é se eles falsificassem a nossa posição. Aparentemente, lendo a matéria, eu li a matéria rapidamente, me pareceu que é relativamente neutro, porque nunca é totalmente neutro, né? A nossa posição está lá. E a nossa posição, ela não é uma posição pró-imperialista. Nós não acusamos o Stalin de ser anticapitalista. Nós estamos acusando o Stalin, não acusando. Nós estamos explicando no curso que Stalin foi o político de esquerda mais direitista que jamais existiu na história da humanidade. Aí você fala assim, nossa, mas não é exagerado demais? Não, ele foi o mais direitista. O FHC era um político de esquerda. E ele virou direitista. Ele menos direitista que o Stalin. Bem menos direitista. Ele é quase assim um homem de esquerda mesmo, perto do Stalin. Esse negócio do stalinismo, inclusive, eu fico surpreso de como isso daí resiste. Tudo bem que foi uma das maiores campanhas de publicidade que o mundo já viu até hoje. A campanha para exaltar o nome do Stalin. Mas que é óbvio que
uma coisa como essa só pode existir porque corresponde à psicologia social de uma determinada camada de pessoas que gostam de brutalidade, que gostam de política baixa, que gostam de política inescrupulosa, sem objetivos, sem princípios. E admiram, inclusive, como é que se diz? A extrema... o caráter extremamente repressivo dessa política. Acho que eles gostam, inclusive, disso. Não sei se dá uma sensação de poder, não sei o que é. Eu, recentemente, estava pesquisando para o curso, né, e eu me dei conta do seguinte, esse fenômeno do stalinismo, talvez a principal, do chamado stalinismo atual, né, talvez a principal fonte disso daí seja o governo Putin. Quer dizer, a própria Rússia que estimula isso daí. Por quê? Putin, ele tem uma política que é de levantar o moral nacionalista do povo russo. Porque ele, na realidade, ele é um político nacionalista, isso que é. Ele é uma espécie de ele é um nacionalismo burguês de feição muito direitista. Então, ele tirou a seguinte conclusão, que se você joga para baixo o Stalin e o stalinismo, você está fazendo uma propaganda contra o país, porque Stalin governou o país durante 30 anos e os seguidores de Stalin governaram o país mais 20 anos. Mais 20? Não, mais 40 anos. Quer dizer, então, é uma propaganda, ele entende assim, né? É uma propaganda contra a Rússia, desmoraliza os russos, então ele faz uma propaganda, ele procura fazer uma propaganda positiva. Não é a mesma propaganda que os stalinistas faziam, porque não dá mais, né? Esse negócio de achar que o Stalin era um revolucionário puro e belo, é um negócio terraplanista. Tá? Não é sério. Tem que falar, porque o pessoal... Tem gente que leva a sério, mas não é sério, é um terraplanismo isso daí. Então ele faz uma propaganda positiva, mas ele também destaca algumas coisas negativas. Aí, numa matéria que eu li, uma pessoa falava assim, não, bom, Stalin ele teve os seus pontos negativos, mas ele é como uma espécie de Napoleão Bonaparte da Rússia. Bom, isso sim que é uma falsificação histórica, né? Parece que o nome do Stalin vai estar sempre passeando pela falsificação histórica. Napoleão Bonaparte era uma figura muito positiva, apesar da guerra e tudo, apesar de ser uma ditadura. Stalin não foi nada parecido com Napoleão Bonaparte. Mas aí tem um mito. Eu acho que é um mito que precisa... É uma carga que a esquerda carrega, mas não tem que carregar. Eu por exemplo, não... Tem muita gente que fica... O PCO não... Acho que o stalinismo é uma carga que tem que ser jogada fora. É uma coisa que... É uma propaganda extremamente negativa para a esquerda. O pessoal olha o negócio do stalinismo e fala, nossa, o comunismo é uma espécie de hitlerismo com sinal trocado, né? Dá a impressão para muita gente que é isso daí. Então, não sei qual é o conluio, mas também não acho que a preocupação do imperialismo seja atacar o stalinismo, até porque eles têm uma participação muito grande na fama do Stalin, né? Uma boa parte dessa fama foram eles que fizeram. O Lula ou nada, como é que é o negócio do Lula ou nada? Seria uma abstenção. Você criticou a posição que seria uma abstenção diante do processo político. Não, como abstenção? Nós temos uma proposta. Porque nós falamos nada, né? Não, na verdade não é Lula ou nada. O nada se, por exemplo, o Lula não for candidato, é bem possível que o PCO lance candidato. Nada quer dizer, não vão apoiar nenhum outro candidato de esquerda, pequeno burguesa, nada. Mas, enfim, né?
É o debate. Na realidade, o debate é sempre o mesmo, né? São os defensores da frente ampla, da adaptação ao golpe de Estado, e nós, do outro lado. E uma chuva aí de calúnias e deformações.